Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Anthony aqui para mais uma aula, agora para a turma do segundo ano. Segundo ano a gente vai estudar aqui um conteúdo muito conhecido por vocês, que é a regra de 3 simples, primeira parte. Então, regra de 3, na primeira parte, a regra de 3 simples. A gente vai resolver algumas questões, dar algumas dicas de como é que se resolve uma regra de 3 simples, e vocês já estão acostumados, fazem isso quase que diariamente. A gente usa a regra de 3 aí em diversas situações. Um exemplo, se você vai aí na padaria comprar pão. 1 quilo de pão custa R$3. 2 quilos de pão irão custar R$6. E assim por diante. Você está utilizando aí a regra de 3, que está dentro do conteúdo de proporcionalidade. Antes de começar, passa aí no Instagram, segue o Professor Anthony, segue o perfil do EducaPE e também se inscreve em nossos canais Professor Anthony e o canal do EducaPE, que é por onde você deve estar assistindo essa aula agora. Então vamos lá? Falar de regra de 3 e a regra de 3 simples. O que é uma regra de 3 simples? Regra de 3 é um processo prático para resolver problemas que envolvem quatro valores, dos quais, desses 4, a gente já conhece aí 3 deles. Então, o quarto valor ficará fácil descobrir se você já conhece 3 desses valores. Então, como é que a gente deve proceder aí para responder uma questão envolvendo regra de 3 simples? E por que regra de 3 simples? Já eu falo. Devemos, portanto, determinar um valor a partir dos 3 já conhecidos. Uma regra de 3 simples tem uns passos a serem seguidos. Primeiro passo é construir uma tabela agrupando as grandezas de mesma espécie na mesma coluna e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes. Aí você faz a correspondência aí entre elas. Esse é o primeiro passo. Faz a tabela, coloca quais são as grandezas que estão sendo mencionadas na questão e lista cada uma delas no seu devido lugar. Segundo passo, identificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E aí a gente vai explicar já, eu acho que vocês já sabem o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. E o último passo é montar e resolver a equação, que também é simples, Então vamos lá construir aqui essa tabela na prática, resolver isso agora. Então vou começar com o exercício 1. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando essa área para 1,5 metro, qual será a energia produzida? Então, a primeira coisa que a gente fez é a leitura. E dentro dessa leitura, a gente vai identificar quais são as grandezas. O que é que são grandezas? Eu vou explicar alguns conceitos para vocês dentro do exercício. Grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir, tudo aquilo que a gente pode mensurar. Então, quais foram as situações aqui, as grandezas que a gente mensurou? A gente mensurou a área, está aqui, 1,2 metros quadrados, e a potência, a energia produzida. Então, está aqui, a área e a capacidade de produção de energia, que é dada em watts. E lembra da primeira dica qual era? Fazer uma tabela, tá aqui, vou voltar um pouquinho. Construir uma tabela agrupando as grandezas de mesma espécie em uma coluna e mantendo na mesma linha a grandeza de espécies diferentes. Então, eu vou fazer aqui essa coluna. A gente tem a área, a coluna da área, e a gente tem a coluna aqui da energia, que é dado em watts. Beleza? Agora, na segunda leitura, eu vou fazer a distribuição dessas grandezas. Com uma área de absorção
de raios solares de 1,2 metros, então uma área de 1,2 metros, eu consigo produzir uma energia aí de 400 watts. Ainda na primeira dica lá, ele diz que as grandezas de espécies diferentes devem estar na mesma linha. A mesma espécie na mesma coluna. Espécie diferente na mesma linha. Então, 1,2 está para 400 watts-hora. E continuando, ele diz que se eu aumentar de 1,2 para 1,5, essa energia produzida agora será de... Então, o que eu quero descobrir aqui, ó, eu vou representar pela letra X. Repara, são quatro valores. A área tem 2 valores ali. Para a energia também 2 valores. Desses 4 valores, 3 eu já conheço. Então, eu estou querendo descobrir o quarto. E agora, a segunda parte é identificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que é que são grandezas diretamente proporcionais? O aumento de uma acarreta o aumento da outra. A diminuição de uma também acarreta a diminuição da outra, na mesma proporcionalidade. Se uma dobra, a outra também dobra. Imagina a situação de você ir na padaria comprar pão. Se você dobra a quantidade de pão que você compra, o valor a ser pago também dobra, né? Você está aumentando aí o valor que você vai pagar. Se você reduz a metade a quantidade de pão que você está comprando, então você também vai reduzir a metade a quantidade de dinheiro que você tem que usar para pagar essa mercadoria que você está levando. Então tá aí, grandeza diretamente proporcional. E a grandeza inversamente proporcional? Enquanto uma cresce, a outra diminui. Que é o caso, por exemplo, da velocidade e tempo. Se você quer diminuir o tempo de uma viagem, o que é que você faz com a velocidade? Aumenta. Quanto mais rápido você vai, menos tempo você gasta. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Uma outra situação de grandeza inversamente proporcional é a quantidade de pessoas trabalhando para realizar um determinado serviço. Quanto mais pessoas trabalhando, menos tempo se gasta na obra. E isso a gente está pensando numa situação ideal, que todo mundo trabalha, que todo mundo desempenha as funções com a mesma capacidade. E que ninguém se machuca, ninguém falta. Então, quanto mais pessoas trabalham, menos tempo se leva para realizar um determinado serviço. Então, agora vamos concluir esse exemplo. Agora vamos analisar se as grandezas área e watts-hora são diretamente ou inversamente proporcionais. Se uma área de 1,2 metros consegue absorver uma quantidade de raios solares para produzir 400 watts-hora, então, se eu aumentar a área, eu vou conseguir absorver mais ou menos raios solares? Vou conseguir absorver mais raios solares. Então, aumentou a área, absorvendo mais, eu vou conseguir produzir mais energia. Então, o aumento de uma está provocando o aumento da outra. Então, são grandezas diretamente proporcionais. A gente chama aqui de grandezas diretamente proporcionais. E grandeza diretamente proporcional, a gente monta as razões no sentido direto, sem inverter ninguém. A gente vai montar aqui as proporções. O 1,2 está para 1,5, assim como o 400 está para x. Veja, diretamente proporcional. Vou montar do jeito que está. Na minha ordem aqui. Tudo de cima para baixo. Aqui, ó. Certo? E agora, se você tem uma proporção ali, basta multiplicar meio pelos extremos, né? E lembrando o seguinte, quem multiplica o x vai passar para baixo dividindo. Então veja aqui, quando eu multiplicar cruzado 1,2 vezes x, breve ele vai vir aqui para baixo dividindo. E vai ficar 1,5 vezes 400. Então, 1,5 vezes 400. Se você já quiser colocar direto, 1,5 vezes 400. Ali, ó, 1,5 vezes 4 dá 6. E tem ali 2 zeros. Então, acrescenta os 2 zeros e vai dar 600. Em seguida, você divide 600
por 1,2. 600 dividido por 1,2. Você poderia dividir ali, por exemplo, 6.000 dividido por 12. E vai dar 500. Então, aqui o que a gente esperava aconteceu, que é um aumento na capacidade de produção de energia. Então, de 400, aumentou para 500 watts-hora. Tranquilo? São continhas simples, você pode aí fazer alguns ajustes. Multiplicar por 4, 1,5 multiplicado por 4 e depois acrescenta os zeros. 600 dividido por 1,2 é a mesma coisa que 6.000 dividido por 12. Você acrescenta um zero lá em cima e tira a vírgula. 6.000 dividido por 12. Ainda não parece algo absurdo, porque basta dividir aqui, ó, 60 dividido por 12, que dá 5. E repetir os zeros que sobraram. Então fica aí 500 watts-hora neste primeiro exemplo. Vamos para mais um exemplo. Ficar craque em regra de 3 simples. Claro que existem outras técnicas para você resolver a regra de 3 simples. Uma delas é não utilizar aí, por exemplo, a construção dessas proporções. Você poderia fazer direto aqui multiplicando cruzado. Na regra de 3 simples, você já pode multiplicar cruzado. Mas vamos para o próximo exemplo aí. Ó, a questão do SAEP, e ela diz o seguinte, vamos lá. Vamos fazer a primeira leitura e identificar quais são as grandezas que estão sendo mensuradas. Em uma lanchonete, vende sucos em copos com capacidade para 500 mililitros. Pelo preço de R$5. Meio litro de suco está custando R$500. Foi eu disse 500? É R$5. Está custando R$5. Atendendo aos pedidos de clientes, essa lanchonete também passará a vender seus sucos em copos que comportam 200 ml a mais do que o modelo atual. Ou seja, vai vender agora um copo com 700 ml. É 200 a mais do que o anterior. E o preço desse novo copo de suco será proporcional ao preço do suco vendido no copo de 500 ml. De acordo com essa informação, por qual valor essa lanchonete deve vender esse novo copo de suco? Compreenderam aí a situação? A gente tem ali, vamos identificar quais são as grandezas. O tamanho do copo, né, que é a capacidade, os mililitros e os preços. Então já vou listar aqui, ó, o mililitro, que está em ml, a capacidade está em ml e o valor deste suco. O primeiro copo é de 500 ml e custa R$5. O que é que a lanchonete vai fazer agora? Aumentar 200 ml em relação ao modelo anterior. É 200 ml a mais. Tinha 500 mais 200, agora a capacidade vai para 700. E ele quer saber o preço desse novo copo de 700 ml, né? E mantendo a proporção. Então agora você vai avaliar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. A mesma coisa de ir na padaria e comprar pão. Um copo de suco de 500 eu pago R$5. Se eu vou comprar mais sucos, eu vou pagar mais ou menos? Eu vou pagar mais. Então, aumentando a quantidade de suco que você vai tomar, vai aumentar o preço final. Então, essas são grandezas diretamente proporcionais. E aqui agora eu não vou resolver como eu resolvi no caso anterior, que foi montando as proporções. Eu vou dar um salto. Eu vou usar aqui um truquezinho. Quando a regra de 3 é simples e diretamente proporcional, a gente pode fazer a multiplicação cruzada. Já multiplico o cruzado, que eu já pulo uma etapa. Qual é essa etapa? Construir as proporções. Então, já posso fazer aqui, ó. Vai ficar 500 vezes x igual a 5 vezes 700. Outro truque é não multiplicar agora 500 vezes, ou melhor, 700 vezes 5. Já já você vai entender por quê. Então, aqui, ó, vai ficar 5 vezes 700 e o 500 que está multiplicando x passa dividindo. Então, repara agora que eu tenho 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Então, eu vou vir aqui, ó,
os 2 zeros de cima, corto com os 2 zeros de baixo. E ficou 5 aqui e um 5 aqui. Para não ficar muitos traços, aí você se confundir com a simplificação, o que é que você faz? Cada vez que você fizer uma simplificação, você reescreve o que sobra. Ficou 5 vezes 7 dividido por 5. Olha, 5 em cima, 5 embaixo. Dele zaga, ficou só quem? 7. Tá aí. Então, o novo copo de suco deve ser vendido por R$ 7. Claro que eu acho que, olhando esse problema, você já resolveria sem essa técnica toda, né? Sem esse arrodeio todo, já que é uma questão mais simples. Mas eu estou mostrando o passo a passo, porque se você pegar uma questão que não seja tão direta, você usa a técnica da regra de 3 simples. E antes de ir para o próximo exemplo, tem um recado para vocês aí, que é sobre o fascículo e o podcast. Vai aparecer aí para vocês o QR Code para você baixar o fascículo dessa aula e ouvir o podcast também explicando o conteúdo de regra 3. Então aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que você está vendo aqui e baixa o material em PDF e baixa o áudio do podcast para você acompanhar a explicação enquanto faz uma caminhada, se desloca de casa para a escola ou da escola para casa. Então você tem 3 elementos aí para complementar os outros, tá? A aula aqui agora no YouTube, o material em PDF e o podcast. Então aponta a câmera do teu celular aí, faz o download, cria uma pastazinha e deixa tudo organizado para não se perder. Regra 3, simples, a primeira parte. Beleza? Vamos continuar aqui. O próximo exemplo, exemplo 3, também do SAEP, que diz o seguinte. Em um jantar, Ana acendeu uma vela decorativa de 10 centímetros de altura na mesa e observou que, passados 36 minutos, a medida da altura dessa vela era de 4 centímetros. Considerando a queima dessa vela tem o mesmo ritmo do início até o fim, o tempo total que essa vela permanecerá acesa sem nenhuma intervenção será de... Então, olha só. A vela tem 10 centímetros. E depois de 36 minutos, Ana observou que a medida da altura dessa vela era de 4 centímetros. Então, ela quer saber o tempo total que a vela leva para ser consumida, para ser gasta por inteiro. É só Ana mesmo para ir no jantar e ficar observando o tempo da vela, né? Então vamos lá. Quais são as grandezas que a gente mediu aqui? O comprimento da vela e o tempo. Essas foram as grandezas mensuradas. O comprimento e o tempo. Então, para o dado que ele deu, ó, passados 36 minutos, a medida da altura dessa vela era de 4 centímetros. Então, para 4 centímetros, já tinha passado um tempo aí de 36 minutos. E ele quer saber em quanto tempo vai ser consumido aí os 10 centímetros da vela, né? Então, tá lá. Passados 36 minutos, só restam 4 centímetros da vela. Então, agora é só fazer a regra de 3. Então, ó, multiplicando o meio pelos extremos. Por que meio pelos extremos? Quanto mais o tempo passa, à medida que o tempo passa, a vela fica menor. Então, o 4 vai multiplicar o x e depois vai passar dividindo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para cá. Tá? Então, tá aí, regra de 3 simples. Cadê? Deixa eu só voltar aqui para o slide. Pronto. Ana acendeu a vela decorativa de 10 centímetros de altura na mesa e, passados 36 segundos, a medida da altura dessa vela era de 4 centímetros. Então, tá aqui. Vamos aqui organizar, né? 4 centímetros, 36 minutos. Em 10 segundos, quantos minutos? Então, quanto maior a vela, mais tempo ela vai demorar para ser consumida. Regra de 3 simples e diretamente proporcional.
E o 4 que vai multiplicar o x vai passar aqui para baixo, dividindo. Então, 4 e 10 vezes 36. Olha, repara que 36 é divisível por 4, né? 36 eu posso dividir por 4. Vai ficar 10 e o resultado da divisão que é 9. Logo, dá 90 minutos. Beleza? Então tá aí uma questãozinha também simples. Né? Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo diz o seguinte. Um show será realizado em um local cuja medida da área destinada ao público é de 240 metros quadrados. Para realizar esse show com segurança, o limite estipulado pela organização do evento foi de 4 pessoas por metro quadrado. De acordo com esse limite estipulado, quantas pessoas poderão ocupar a área destinada ao público? Quais foram as grandezas medidas aqui? A quantidade de pessoas e a área, né? Então, aqui, ó, tá aqui pessoas e a área ocupada. Então, o que é que diz ali o protocolo? Que a organização do evento foi de 4 pessoas para cada metro quadrado. Então, 4 pessoas devem ocupar uma área de 1 metro quadrado. O espaço total, né, desse evento ocupará 240 metros quadrados. Então, quantas pessoas estarão em 240 metros quadrados? Então, aí você analisa agora se elas são direta ou inversamente proporcional. Então, quanto mais pessoas você tem, e um espaço maior você precisa. Ou você pode pensar o contrário também. Uma área maior, eu conseguirei colocar mais pessoas. Então, aí é uma regra de 3 diretamente proporcional. E seguindo aquela dica, a regra de 3 diretamente proporcional, você pode multiplicar cruzado. Então, vai ficar aqui, ó, x vezes 1 da x e... Perdão, né? Isso aí é o contrário, desculpa. Tá ao contrário. Cadê a canetinha? Agora a borrachinha. Cadê aqui? A caneta cor azul. Ó, 240 metros quadrados é o total. Para realizar um show com segurança, o limite estipulado pela organização do evento foi de 4 pessoas por metro quadrado. Para cada 1 metro quadrado, uma pessoa. Então, se eu tiver 2 metros quadrados, eu vou ter... 2 metros quadrados, eu vou ter 8 pessoas. 3 metros quadrados, 12 pessoas. E assim vai. 4 metros quadrados, 16 pessoas. Então, aqui vai multiplicar 4 vezes 240. 4 vezes 240, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Então, 960 pessoas nessa festa, né? Beleza? Então tá aí. 1 metro quadrado, 4 pessoas. Para 240 vai ter 960 pessoas. E no próximo tem assim, um grupo de professores trabalhando 8 horas por dia conseguiu elaborar um banco de questões de matemática em 40 dias. Trabalhando 5 horas por dia, quantos dias esse mesmo grupo de trabalhadores demorará para elaborar o mesmo banco de questões? Então, 8 horas para elaborar um banco de 40 dias. Se eu trabalhar 5 horas, eu vou conseguir fazer em quanto tempo? Quais são as grandezas medidas aí? O tempo que está em hora e a quantidade de dias, né? O tempo em dias. Então, eu vou botar aqui horas trabalhadas por dia e os dias. Se eu trabalhar 8 horas todo dia, eu consigo terminar o serviço em 40 dias. Se eu trabalhar agora 5 horas todo dia, eu vou conseguir terminar o serviço em quanto tempo? Se eu estou trabalhando menos tempo por dia
eu vou conseguir concluir em mais ou menos dias? Mais dias. Eu trabalhava todo dia 8 horas e consegui terminar em 40. Se eu trabalhar menos tempo, eu vou precisar de mais dias para concluir. Então, repara que a grandeza é inversamente proporcional. O aumento de uma acarretou a diminuição da outra. E aqui, seguindo a dica, vai ser o seguinte. Na grandeza inversamente proporcional, a multiplicação é assim, direta. Quem multiplica o x vai para baixo dividindo. Então, eu já sei que o 5 vai vir aqui para baixo. E multiplica ali 8 vezes 40. 8 vezes 40. Repare que 40 dá para dividir por 5. Então, fica 8 vezes 40 dividido por 5 dá 8. E 8 vezes 8, 64. Então, tá aí a questão. Até a próxima, se Deus quiser.